que bastante a gente não consegue vencer. É um curso mesmo que a gente quer vencer ele, né? Tá? Isso. Não, o pastor Valmir está. Então, se alguém não está matriculado, o pastor Valmir só coloca lá o nome. Tranquilo. Nós vamos orar, daí a gente vai conversar. Tá? Nós vamos falar sobre a igreja em células. E aí, durante a aula, a gente. É importante a gente entender o que significa as coisas, né? Apesar que o mais difícil é colocar, implantar a visão. Mas o conhecimento é fundamental, porque sem conhecimento também a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? Pai, obrigado por essa manhã. Nós estamos aqui para aprender mais da palavra do Senhor, aprender mais, ó Deus Santo, sobre essa estratégia que não é simplesmente uma estratégia, é aquilo que o Senhor colocou para a tua igreja, ó Deus, que é cuidar de pessoas, que é evangelizar, ó Deus, de uma forma cada vez mais eficiente, ó Deus Santo, que é buscar ao Senhor não somente no domingo, mas todos os dias da semana. E nós precisamos de fato, Deus, o Senhor tem levantado líderes no decorrer da história. Nós temos percebido que igrejas que têm avançado, Deus Santo, que têm servido melhor, Deus, são igrejas que geram líderes, Deus. E assim o trabalho vai avançando, Deus, e ele deixa as quatro paredes para ir para tantos lugares. Isso nós pedimos, ó Deus, a tua direção, a tua tudo que aqui for falado, ó Deus, que seja para honra e glória do teu nome. Colocamos aqueles queridos que estão passando por lugares, tribulações, ó Deus, abençoando as suas vidas, famílias e casas, ó Deus. E obrigado por esse dia, Deus. Nós, nós vamos fazer aqui, ó Deus, é para honra e para glória do teu nome, em nome de Jesus. Bem, então não são muitas coisas que a gente precisa vendo, aprendendo, né? A gente fazer bem feito, né? A gente fazer como tem que ser. As células, elas, na verdade, a igreja começou, a palavra célula, ou PGM, ou PG, ou outro grupo GC, grupo de comunhão, ela não vai fazer muita diferença. Mas a igreja, ela começou nas casas, né? Ela começou nas casas, nos 300 primeiros anos, e ela foi muito bem, e ela foi muito fiel, inclusive. Mas depois, a serpente decidiu colocar na cabeça das pessoas que ela não precisaria ficar nas casas, ela poderia se reunir em um lugar. Aconteceu no século IV com Constantino, então começou a se construir grandes templos. E a ideia de Babel voltou a funcionar. Né? Ou seja, todo mundo, vamos nos reunir num lugar só, vamos nos tornar grande, nosso nome conhecido. E, incrível que pareça, as pessoas elas compraram essa ideia. E o modelo de igreja que a gente tem até hoje é mais o modelo de Constantino do que o modelo da Bíblia. Então, a grande reforma, a primeira reforma que teve em 1500, ela foi uma reforma teológica somente, mas ela não foi uma reforma eclesiológica. Quer dizer o seguinte, a reforma é o seguinte, vamos voltar para a Bíblia. O crente, ele é o sacerdócio, né? Só que, na verdade, não foi implantado na prática. Na prática, o poder continuou sendo na mão do pastor. A própria igreja gosta um pouco disso, mas não é bíblico. Então, nós precisamos de uma reforma eclesiológica. A igreja, de fato, participar como ela tem que ser. Efésios 4:11, né? O pastor, os líderes, eles são treinadores, mas, na verdade, quem faz a obra mesmo é a igreja. Mas tudo bem. Aqui é só uma introdução, né? Então, célula, que é célula, não vamos falar hoje a igreja em células, né? Ela é a igreja que se reúne nas casas, em pequenos grupos, né? E com o objetivo de evangelização. Vou falar muito isso sobre no curso. Comunhão e edificação. As pessoas se reúnem em casa para ter comunhão, aquela alegria, e elas edificarem, elas crescerem, né? E serviço cristão, né? Serviço cristão.
Então, ela se reúne para evangelizar e, claro, que ela se reúne para adorar a Deus, né? Para adorar a Deus. Então, reúne para adorar a Deus aqui, mas em casa também. Então, célula é, pressupõe, né, que é um relacionamento como estilo de vida, né? As pessoas, elas comunicam durante a semana e assim por diante, né? Então, a gente vai trabalhar muito em cima disso, né? É, a célula, ela pode se reunir em qualquer ambiente. Então, ela pode se reunir na casa, ela pode se reunir, mas não tem casa, ninguém quer ceder a casa. Pode se reunir no sobrado da igreja, ela pode se reunir em uma praça, mas evita reunir a célula na igreja. A célula já funciona justamente porque existem hoje, nos dias de hoje, a figura do pastor, a figura de líder religioso, ela é atacada, seja por escândalos, ou seja pela mídia, e tem gente que não vai na igreja. Aí você fala, vamos lá na igreja batista, vai ter uma célula. Ela já não vai, não. Então, a ideia da célula é justamente essa, vai ter lá em casa um encontro. Vamos lá? Aí a pessoa fala, legal, vou na sua casa. Então, a célula é justamente para quebrar isso. Aí eu falo, não, vou reunir a minha célula lá na igreja. Você está falando mais ou menos o seguinte, eu vou reunir o meu grupo na igreja. Mas a gente vai ver um pouco sobre isso mais durante essa aula hoje. Independente de estar sendo gravado ou não, ela é uma aula interativa, então você pode levantar a mão, participar, né? A gente só não pode ter muitos curso muito longo, porque o nosso tempo ele é restrito, tá bom? Aí você pode perguntar, não tem nenhum problema com isso, né? Na célula acontece exatamente o que acontece na igreja, no culto. Então, tudo que acontece no culto acontece na célula, só que em um tamanho menor e mais informal, ok? No culto tem aviso, na célula tem aviso, é avisão. No culto tem lanche, às vezes não tem, né? Mas deveria ter. Na célula tem lanche. Tem palavra? Tem, mas a palavra é feita de uma forma diferente, né? Ela é aplicação. Na célula, no culto, queira ou não queira, acaba sendo mais ensino, né? O pastor está lá na frente. Não dá para as pessoas ficarem interrompendo. Na célula é aplicação do ensino na vida das pessoas. Tem cântico? Tem. Na célula tem cântico, né? Então tem uma boa recepção? Tem que ter uma boa recepção. É um culto, só que ele acontece dentro de uma casa de uma forma muito mais informal. A um tal ponto que o visitante chegar lá, ele sabe que você está se reunindo em nome de Jesus, mas ele nem vai perceber que ele está num culto, tá? Se ele perceber é que a sua célula está formal demais. A célula de alguém aqui parece um culto? Outra coisa muito importante, irmãos, a célula, ela não compete e nem exclui culto, a grande celebração. Então, na verdade, a célula, ela não vai substituir. É até normal que tenha mais pessoa na célula do que na igreja, porque tem gente que está chegando, aí ele vai lá, participa da célula, mas ela não substitui. Então, se na sua célula as pessoas elas não estão entendendo que a igreja é importante, é que você não está fazendo nenhum evento ponte para isso. Então, de vez em quando, precisa fazer alguma coisa para dizer, olha, vai ter um negócio lá na igreja, se você quiser ir, vai ser muito bom, a célula toda vai estar lá. Também não adianta você falar, vamos lá na igreja, e o visitante vem e você não vem, né? É ruim. Por isso, no grande encontro, todos têm que estar aí. Ok? Mas antes de falar o que é célula, é importante a gente entender o que não é célula. O que não é célula. Irmãos, a gente vê algumas pessoas falando até com um certo orgulho, a gente tem uma célula de oração. Irmãos, tudo isso aqui é muito importante. Tudo isso daqui é muito legal. Não tem problema nenhum em nada disso. Só que se a sua célula faz só um negócio desse, ela não é célula. Ela não chama de célula. Porque célula, ela vai ter tudo isso.
só que de uma forma mais informal. Por exemplo, a célula, ela não é um grupo de oração. Por que não? Qual é o problema na célula? A gente fala, ah, tem uma célula de oração lá em casa. Qual é o problema disso? A pessoa vai lá só para orar. Ela, ela tem algumas dificuldades. Por exemplo, a pergunta principal que a pessoa vai fazer é o que esse grupo pode fazer para mim, né? Então, eu vou lá porque eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, né? Normalmente, no grupo de oração, as pessoas vão buscar essencialmente a Deus, né? Elas vão buscar a necessidade de cada um, elas vão lá para receber, para ser edificado, mas ela não vai pensar em levar pessoas. O grupo de oração, normalmente, ele não tem o foco de evangelismo, ele não tem o foco de atrair novas pessoas. Então, ela é um grupo fechado em si mesmo com esse foco. Qual é o problema, por exemplo, você falaria, qual é o problema de ser um ponto de pregação? Falar, a nossa cela é um ponto de pregação. Irmãos, o ponto de pregação, as pessoas não têm um compromisso com o grupo em si. Então, o ponto de pregação é uma porta aberta em que as pessoas vão. Eu vou nesse domingo, no outro eu não vou. Ah, eu não estou gostando. A cela é diferente. A cela é um grupo que se compromete um com os outros. Ele, a célula tem assim aquele negócio do cuidado um com os outros, assim, essas pessoas eu me comprometo com elas, mais do que eu me comprometo com os outros, inclusive, né? No ponto de pregação, você não está ligando muito se o irmão tem alimento em casa, se não tem. Você olha e fala, isso aí é problema do pastor. Na célula, não. Na célula você fala, isso é problema meu, problema nosso. Nós somos uma família. Então, nós estamos em 4 irmãos. Se um deles estiver passando necessidade, o problema não é só meu, o problema é de todos os 4. Outros 3, né? Tem que ficar atento a isso. Ok? Qual é o problema se for um grupo de estudo bíblico? Ah, nossa célula, a gente gosta de estudar a Bíblia. Esse semestre a gente está vendo Apocalipse. A gente está dando fundo, nós pegamos alguém bom de Bíblia. O pastor Valmir está explicando para nós grego e hebraico lá. Tem uma tosse, né, hoje? O grupo de estudo bíblico, ele não estimula a comunhão. Pessoas que estão chegando, elas não vão se sentir bem lá. Elas vão entrar e elas não vão nem, elas vão ficar com medo de opinar. Elas vão falar, meu Deus, né? Elas vão olhar e vão falar, né? Eu acho que eu não estou nesse lugar. A pessoa até às vezes nem é bem-vindo mesmo. Por quê? Porque o pessoal está tudo ali no nível assim, daí a pessoa, o visitante, ele chega aqui e ele fala, mas eu acho que eu estou meio fora aqui. Ela não é um grupo de estudo bíblico. Qual é o problema dela ser só um grupo de comunhão? Irmãos, o grupo de comunhão em si, claro que na célula vai ter comunhão, mas ela vai limitar, ela vai se tornar uma panela. Se você querer, ela vai se tornar uma panela. Tá todo mundo legal ali, de repente chega alguém estranho ali. Olha, o cara vai ter que ser muito cara de pau para se dar bem ali, né? Então, o grupo de comunhão, ele, ele não tem a visão de corpo de Cristo, né? Tem a visão, é esse grupo nosso aqui. E ele não vai crescer muito, não. Né? Vocês não vão sentir muita vontade. Ele também não é um grupo de cura interior, irmãos. Qual é o problema de um grupo de cura interior? Um AA. Quem aqui já participou do AA? Irmãos, hã? A pessoa vai lá para se abrir, para falar de problema.
Ele é um grupo meio depressivo, né? Na hora que o cara se sentir curado, ele vaza também, né? Não, isso aqui. Então, ele não é um grupo de. Nada contra esses grupos, irmãos. Mas ele está falando o tempo todo dos seus problemas. Né? Ele se torna um grupo introspectivo. Né? Agora você, o que aconteceu? Ah, agora você, o que aconteceu? Tal. Ela não é isso. Tá? A célula vai acontecer tudo isso, mas ela não é isso. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Uma vez eu fui dar, nós fomos a esse curso. Nossa, mas teve dois irmãos que eles praticamente atrapalharam a aula. Não, pastor, mas tudo isso. Não, mas é isso. Não, irmão, não estou dizendo que não é bom orar, irmão. Estou dizendo que uma célula não pode ser só oração. Não, pastor, porque ponto de pregação é bom. Tá bom, irmão, ponto de pregação é bom. Mas não estou dizendo, só estou dizendo que a célula não é um ponto de pregação. Ela pode virar um ponto de pregação, a célula? A resposta é não. Várias células, sim. A célula não existe para dividir igreja, irmãos. Agora, está lá longe, lá no outro lado da cidade, não é que a gente está tendo células lá e está multiplicando as células lá e já tem 10 células, né? Vamos começar a reunir essas células. A gente pode chamar de campos, né? Ou a gente pode. Agora acho que tem um problema. Água tem. A gente pode chamar de campos ou a gente pode chamar de congregação. Não tem nenhum problema. Mas vamos lá. Célula, então, ela é a igreja que se reúne no prédio e semanalmente de casa em casa, né? Basicamente isso, né? Então, a célula, o que ela é? Ela é relacionamento, ela é um estilo de vida. Um estilo de vida. Então, se você não tem compromisso com a célula, é muito complicado. Irmãos, eu falei para vocês, né? A maior dificuldade é implantar a visão. Irmãos. Teve o DNA ontem, quando você vai lá, você sai com o coração fervendo. Então, o pessoal não entendeu ainda. Célula é a principal atividade que você tem na igreja. Se você tiver em uma atividade que te atrapalhe de participar da célula, eu peço que você saia dela. Irmãos, tem irmão cancelando a célula por causa do ensaio do louvor. Não pode. Ah, mas eu não vou lá porque eu tenho que preparar a IBD. Saia da IBD. Ou você leva a sério a célula, ou não vai dar certo. Ah, eu cancelei a célula porque eu tenho que fazer isso. Não faça isso. Está dizendo que um dia ou outro a célula não pode fazer uma coisa diferente. Ah, vamos juntar. Vamos na pizzaria. Agora, qualquer coisa. Eu já falei o exemplo que aconteceu em Belo Horizonte, inclusive o pastor João Vitor falou ontem de volta. Irmãos, Wilson veio no Rio de Janeiro para tocar em várias igrejas. E uma das igrejas, ela não deu certo. E a Hillsong ficou 2 dias com agenda livre. Mas para receber a Hillsong, tem que ser uma igreja que tem estrutura para isso. Palco, tem que ter som, tem que ter tudo. E a Central de Belo Horizonte se encaixa nesse perfil. Ligaram para o pastor Paulo Mazzoni. A Hillsong está no Rio de Janeiro. Vocês não precisam pagar nada. Nada vezes nada. E eles vão cantar aí, em Belo Horizonte. O pastor Paulo Mazzoni falou, excelente. A Hillsong, só deixa eu olhar a agenda. Irmãos, era a semana do amigo. Já tinha sido anunciado, já tinha sido divulgado. As células já estavam correndo atrás. Ele ligou e falou, muito obrigado. Eu não posso receber eles nessa semana. Como não? Você está louco? É a Hillsong. Vai encher a igreja, vai estar cheio de gente. Ele falou, mas eu não posso passar para o meu povo que a Hillsong é mais importante do que a gente ganhar gente para Jesus. Se não tivesse nada agendado, a gente traria. Irmão, você está entendendo?
pessoal precisa compreender isso, irmãos. Células é o que a gente tem de mais importante na nossa igreja. Então, nem fala para mim se você for faltar por um motivo qualquer assim, desse tipo. Nem fala para mim. Vai me ajudar, você não vai me estressar. O GD, pastor, não posso ir no GD. Não, beleza, irmão, sua mãe está doente, eu te entendo. Não, pastor, eu só preciso ir no mercado. Misericórdia. O que você está fazendo liderando uma célula, meu? Vamos lá. Você sabe qual a diferença de uma igreja em célula e uma igreja com célula? E você sabe me dizer se a nossa igreja é uma igreja em célula ou com célula? Sei que isso é até quase que uma piada, né? Igreja com célula, em célula, célula, né? Mas ela, mas ela pode ser transformada, que nem a central não nasceu com célula, mas hoje ela é uma igreja em célula. Mas nós ainda somos uma igreja com célula. Irmãos, ela só se transforma em igreja em célula quando o pessoal entende isso. Célula não é um programa da igreja. Célula é a atividade mais importante da igreja. E as coisas começam a partir da célula. Então a gente se mata para ter o negócio do pessoal no pátio. Uma igreja em célula é simples. A rede do pastor Valmir vai cuidar do pátio essa semana. A rede do fulano e tal vai cuidar. A igreja começa a funcionar de uma forma a partir da célula, porque a célula funciona. Tem mais uma coisa, na verdade é o seguinte, para a gente isso tem sido um valor cada vez mais importante, mas a gente ainda não exige. Mas na central, você não faz nada se você não estiver liderando uma célula. Liderando, você pega, ouve alguém tocando uma bateria lá, ele é um líder de célula. Claro que a gente não tem essa exigência toda, e eu não sei se um dia a gente vai ter, também não é bem essa a ideia. Mas pelo menos saber a diferença, é a forma como se leva, né? Muito bem. Então, slide 5, né? É que aqui vai seguindo os slides certinho. Em uma igreja com célula, né? Aqui o slide, eu sigo aqui vou seguir por aqui que eu estou enxergando melhor. Uma igreja em célula, né? Células é a atividade principal da igreja, a vida da igreja. Então, quem está à frente desse movimento é o pastor da igreja, é o pastor principal da igreja, sei lá, chame como quiser, mas é a visão da igreja, mano. É a visão da igreja. Então, você não pode simplesmente terceirizar a visão. É como se o Ministério de Evangelismo fulano dirige, o Ministério tal de fulano dirige, o Ministério de Célula fulano dirige. Não. A célula é a vida principal da igreja. É mais ou menos o seguinte, se o pastor não estiver trabalhando com célula, ele vai trabalhar com o quê? Célula é a vida da igreja. A vida da igreja, né? Então, você estabelece meta, isso tudo, né? A liderança, ela é integrada. E o pastoreio da igreja, ele acontece através dos líderes da célula. Está entendendo? O pastoreio da igreja acontece através dos líderes da célula. São os líderes da célula que pastoreiam a igreja. Inclusive, para o pastor, isso não é uma coisa muito fácil, irmãos. Não é uma coisa muito fácil. Né? Por quê? Porque você pega aquele grupo que você lidera, você fala assim, quem é o pastor desse grupo? Não, o pastor do grupo é o Adriano e a Cristiana. Mas não é o pastor Nivaldo? Todas as ovelhas, no final, tá sob um guarda-chuva só. Mas quem vai dar os primeiros passos é aquele cara. Você abre mão do ministério, irmão. Então, o pastor Davi e a Érica, eles cuidam das células de jovem lá. Quem é o pastor dos jovens da igreja? Eles são os pastores diretos. Mas o pastor Nivaldo não tem nada a ver com jovem? Tem. Nós trabalhamos dentro de uma visão só.
Por isso, irmãos, em uma igreja em célula não existe esse negócio de departamento. Ah, é o 60 a mais. 60 a mais só vai na programação do 60 a mais. Não é igreja em célula. Todo mundo, quando é convocado, vai participar do que tem que participar. Por quê? Porque é uma igreja só. Mas ela é pastoreada pelo líder da célula. Né? Mais oportunidade para todos, né? Para exercer o seu dom. Na igreja em células, então, todo mundo tem mais facilidade em ser integrado nos ministérios. Né? Já na igreja com célula, como é que funciona? Tem alguém que às vezes manda naquele ministério. Vai entrar lá, é muito difícil, porque fulano é difícil, não vai deixar a pessoa entrar lá dentro. Uma igreja em célula, não, irmãos. A coisa é mais integrada, né? Vai. Tem. Certo, na minha aqui ser 27. Ah, beleza. Água, traz um copo de água daquele para mim. Esse é... Muito bem. Então, irmãos, em uma igreja com célula, basicamente, a célula ela é quase que mais um ministério na igreja. E ela é opcional. Claro, com esse calor. Ó, tem água ali, pessoal, para todo mundo, tá? Irmãos, em uma igreja com célula, basicamente é opcional. Então a pessoa não quer participar de célula, beleza, tranquilo, tudo bem. Em uma igreja em célula, não é que ele é obrigado, porque qualquer igreja vai ter alguém que não vai participar de célula e faz parte da vida. Mas assim, a pessoa em uma igreja em célula, que ela não está em célula, ela só vai no culto mesmo. Ela não vai ter ministério. Por quê? Inclusive, para receber uma cesta básica em uma igreja em célula, a pessoa tem dificuldade, porque a cesta básica ela é distribuída a partir da célula. Na nossa igreja, não. Dá para ver que a nossa igreja é uma igreja com célula. E essa meio de semana veio uma senhora que me intimou. Não, porque foi prometido uma cesta básica, que não sei o que. Eu falei, não, vem no domingo de manhã. Ah, mas eu vim no domingo de manhã, falaram que não tinha ninguém para atender. Eu quase falei para ela, qual célula a senhora está? Mas infelizmente a gente ainda não funciona. Irmãos, acredite, mais a igreja vai rumando para ser uma igreja em célula, mais eficiente ela se torna. Uma igreja em célula, a cesta básica é dada a partir da célula. É o líder da célula que diz, eu tenho alguém precisando de uma cesta básica lá. A nossa não, nós ainda temos esse negócio, da gente atender a pessoa no portão e ela tentar fazer a cabeça do pastor Levi. Nossa, a ideia nossa é a gente avançar nesse sentido, mas para isso, irmãos, já passa a palavra, pastor Sidney. Por exemplo, quando eu vejo no GD, eu sei quem veio, quem não veio, porque tem atividade, porque tem isso, tem aquilo. Mas quando eu vejo no GD que algumas pessoas não vieram, simplesmente porque não quiseram, eu falo, a gente está longe de ser uma igreja em célula. Porque em uma igreja em célula, se o líder não é responsável, ele é tirado da função. Ele simplesmente é tirado. Ele não pode ficar como líder se ele não tem responsabilidade. Mas a gente vai avançar, tá, irmãos? A gente vai avançar. Também não estou dizendo que a gente necessariamente a gente tem que ser chamado de uma igreja em célula. Eu estou dizendo que uma igreja em célula acaba tendo vantagem e a gente acaba perdendo, né? A gente acaba perdendo. Até porque o pastoreio de uma igreja que, por exemplo, 90% das pessoas elas estão em célula, irmão, dificilmente vai ter uma pessoa que não está sendo assistida, entendeu? Nós temos muitas pessoas e, assim, ela não recebe nem visita. E eu fico de olho lá para fazer visitas sistemáticas, né? A gente tem até, nós ainda temos um ministério de visitação que
seria desnecessário numa igreja totalmente em célula. Mas a gente ainda fica de olho, né? Mas enquanto mais ela tiver em célula, mais as pessoas são assistidas. Ah, mas daí o pastor para de visitar? Não, daí ele vai visitar. Quando o líder da célula fala assim, pastor, tem um caso lá, eu quero que o pastor vai comigo. Assim, a gente tem que melhorar essa parte nossa aqui também. Não tem os horários ali ainda. Mas é porque, na realidade, a igreja em célula, eu, eu acho que 10:02. A igreja em célula, na realidade, ela não é assunto de hoje, então provavelmente vai ser tratado mais para frente. Ela é uma igreja de duas asas, ok? A igreja em célula é uma igreja de duas asas. Alguém não sabe o que é duas asas ou não sabem? Duas asas pode ter algum outro exemplo também, mas duas asas significa o seguinte: a noite é uma asa, no domingo à noite, no grande culto, no meio de semana, a célula. Ela tem que ter as duas coisas. Ela tem que ter a grande celebração e ela tem que ter célula. Isso é a igreja de duas asas. O que aconteceu é que a serpente venenosa, ela, ela nem asa tem, ela fica rastejando, mas ela decidiu. Ela colocou na cabeça da igreja ter uma asa só. Que o crente se reunir no domingo, tá bom. E aí o que acontece? A igreja ficou rastejando muito tempo, porque o passarinho com asa só, o que ele faz? Ele fica só girando em torno de si mesmo. Ele não consegue voar, ele não consegue ir longe. É isso que aconteceu com a igreja, ela não conseguia voar, ela não conseguia ir longe, irmãos. Aí, graças a Deus, está sendo restaurada a outra asa, que é a célula, né, que é a igreja nos lares, de Atos 2, tal. Eu vou pregar sobre Atos 2, que a gente quer uma igreja que cai na graça do povo. Mas, irmão, meu Deus do céu, essa aula fica gravada, dá até medo. Mas tem uns irmãos que gostam de manter o portão fechado na hora do culto, gente, não pode. Claro que daí a célula precisa o quê? Ter gente no pátio, tal, tal. Mas a igreja precisa estar aberta para a comunidade. Senão, como é que a gente vai cair na graça do povo, como Atos 2:46, se a gente não vai para onde o povo está? Entende? Então, essa ideia da igreja em célula, que ela portão fechado, não dá para entender muito, não. Não é da continuação, é reverberar a palavra. É você pega e, ó, foi tratado esse assunto. Como é que a gente aplica isso para a nossa vida e tal, né? Todas as células, por quê? Porque a gente quer uma unidade, então é dado um roteiro, tá, né, para as células trabalhar o mesmo tema. Né? Mas se a célula, por exemplo, em determinado período, ela quiser trabalhar um tema diferente, ela vem, fala com o pastor, com o supervisor, coloca um tema diferente, nós não temos problema com isso, só que tem que ter a liberação da liderança, senão daqui a pouquinho está estudando o material da Ellen White lá, né? Adventista.
reverberando. Mas a igreja em célula, ela gera comunhão, né? Elas conduzem a um comprometimento real com Jesus e uns com os outros. Uns com os outros. O nome disso é comunhão, como diz em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa comunhão, ela faz algo muito importante, irmãos. Ajudar e ser ajudado. É duplo, né? Edificar e ser edificado. Porque tem pessoa que ela só quer receber, só quer receber, só quer receber. Na célula, você troca, é uma troca. Então você ajuda, mas você é ajudado também. Você é ajudado, mas você ajuda também. Você é edificado, mas você edifica também. Você edifica, mas você é edificado também. Isso, a célula que vai proporcionar isso no grande culto, você não vai conseguir, né? Então, irmãos, é verdade que o impacto da grande igreja, né, cheia do Espírito Santo, ela impressiona, né? Culto, isso, e as igrejas, elas procuram fazer um culto bonito, a gente quer cada vez fazer um culto melhor, né? Nós temos aí pessoal que toca saxofone, né? Então, o culto estava muito bonito ontem. E você tem as coisas, né? Muito bonito. Mas o cuidado pastoral, ele vai ser mais eficaz, irmãos, no relacionamento desenvolvido na célula. Ele vai ser muito mais eficaz. As pessoas, elas vão estar semanalmente conversando. Ah, pastor, mas não tem um pastor para cada célula. Não, irmãos, tem um líder. E aí, dependendo da situação, volta e meia acontece, né? Pastor, vai ter tal coisa lá na minha célula. Pastor, pode ir lá? Só que pastor tem que ter célula também, né? Então, eu tenho na sexta, às vezes até mesmo na sexta, né? Quando o pessoal vai na célula, porque também o Guto às vezes vai lá na outra, a gente vai em outras células para a gente estar juntos também. Mas tem os outros pastores. Mas ali a pessoa é cuidada. Irmãos, as células, elas foram criadas para quatro coisas. Quatro coisas. Em termo humanamente falando. Comunhão, edificação, que é crescimento, evangelismo, que é levar pessoas para Jesus, e serviço, que é servir umas aos outros, né? Nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Essas quatro coisas tem nas células de vocês? É claro que aqui não dá para a gente discutir detalhadamente as coisas, mas para promover, desenvolver relacionamentos, irmãos. Enquanto mais a vida de Deus vai fluindo na célula, mais as pessoas vão se edificando, a santidade vai ser mais forte naquela célula. Por quê? Alguém vai chegar e vai dizer assim, irmão, o que você está fazendo não é bom, irmão. Vai falar, claro, no privado. Então, um vai cuidando do outro, isso vai gerando vida na célula. Comunhão, ela gera isso, né? Esses relacionamentos, né? Cada membro precisa entender, irmãos, presta atenção, cada membro precisa entender a importância de estar junto na célula. Ministrar uns aos outros, funcionar como um corpo só. Sabe, a gente precisa olhar a nossa célula como uma família. Quando é que uma família se separa? Hã? Uma família de verdade, quando é que ela se separa? Tem um momento que ela se separa. Quando multiplica, o filho casa. Também quando morrem. Quando morrem também se separa, mas vamos ficar no lado bom aqui. Né? Irmãos, a célula é assim, irmãos. Quando você entra numa célula, você não pode falar assim, hoje eu participo dessa célula. Ah, mas eu vou trocar, vou para outra lá. Agora eu não estou mais nessa, agora eu vou naquela outra lá. Irmãos, isso, para acontecer isso, tem que ser conversado, orientado. Por quê? Porque é uma família e vocês vão crescer juntos. E vai chegar uma hora que é tanta gente dentro de uma casa que a gente mesmo dá um jeito de expulsar os filhos de casa, né?
O menino está com 35 anos, você fala, não, filho, já está na hora de você sair. Papai está vendo? Papai precisa do quarto para fazer, colocar ferramenta. Então a célula é assim, irmão. Chega uma hora que cresceu, irmãos, com gosto. Aí você fala, vamos multiplicar, mas você vê, é forma saudável, né? Então, a comunhão, ela é muito importante. Só que eu vejo que a gente precisa crescer nessa visão. As pessoas falam, eu acho que eu estou com preguiça de ir na célula, tal. Não, família, a gente vence a preguiça, né? Vence. Então, tem várias questões que não dá para a gente detalhar. Ela promove o crescimento, irmãos. Ela promove o crescimento, a edificação. Sabe, quando a gente fala em crescimento, é crescimento espiritual, crescimento em todas as questões, né? Aí você está na célula, irmão, tem alguém que está frequentando a célula já faz 6 meses, aí você fala assim, irmão, não vai batizar não? Eu acho que não. Irmão, presta atenção. Nós não fizemos no passado, mas eu quero trazer o tempo certo que a gente vai ter a ceia em cada uma das células. Outra briga que nós não vamos comprar com a ceia é pastores vão ministrar a ceia. Tá? Senão a gente vai querer comprar uma briga aí de bobeira. Basicamente não é assim, mas os batistas convencionaram que o pastor ministra a ceia, então beleza. Aí você fala assim, não, pastor, não dá para ter ceia na minha cela, porque lá tem muito não crente. E aí, quando a cela for lá na ceia, o não crente vai tomar ceia ou não? Não, não vai, irmão. Não vai falar, irmãos, nós estamos aqui para lembrar o sacrifício de Jesus, e aqueles que já fizeram um compromisso com Jesus através do batismo vão participar da ceia agora, porque a gente quer abençoar essa casa. Tá bom. Visitante, o que é que o visitante vai pensar naquela hora, irmão? Eu não estou habilitado a tomar a ceia. Está entendendo que é um evangelismo? Tem essa visão. Então, você quer que ele cresça espiritualmente, que ele diga, puxa, eu preciso dar um passo a mais. Vamos fazer isso, irmãos, é questão do tempo, e eu só quero colocar no tempo certo. Provavelmente nos 21 dias a gente vai fazer em todas as células. Promove também o evangelismo, né? O evangelismo é alcançar a pessoa que né? Então é a hora que a gente leva os amigos, leva as pessoas, né? Eu acho muito bonito, irmãos, assim, vou nas celas, eu acho incrível, porque eu chego lá, eu vejo gente que eu nunca vi na vida. Eu falo, opa, essa cela tá legal. Ela está trazendo visitantes. E se ela está eficiente em amadurecer esse visitante, eu não sei. Mas se ela está levando visitantes, é um fato, né? Eu estou indo rápido aqui, irmãos, mas é questão do tempo. E uma pessoa precisa, que um bebê precisa quando ele nasce, é a mesma coisa, tratamento que você dá para alguém que está chegando na sua célula, que não é de nenhuma igreja, que não é crente, que não tem. O que um bebê precisa? Ele precisa de alimento, certo? Ele precisa de alimento. Qualquer tipo de alimento serve para um bebê? Não. Se der uma feijoada para o bichinho, ele pode ter um problema, ele não está pronto ainda. O Isaac chegar, vai ter que tomar o leite certo, irmãos. Então, a pessoa está chegando na igreja, o teu estudo, se o pastor resolveu pregar sobre um tema meio difícil, se chega lá, você quer aprofundar mais ainda, talvez o visitante vai sair de lá meio sem entender o que aconteceu. Aí é claro que você pode oferecer para ele algumas coisas, né? De repente ele precisa de uma casa de paz, que é um alimento para colocar os fundamentos da fé cristã, né? Se uma célula tiver, irmãos, você consegue uma célula que tem 5, 6 visitantes, de repente está na hora de fazer uma casa de paz dentro da própria célula, durante 5 semanas.
plantando uma sementinha. Ou seja, é um bebê que nasceu. Um bebê que nasceu, você tem que cuidar dele, né? Com mais cuidado, dando o alimento certo. O que mais que uma criança precisa? Uma criança precisa de proteção, não é verdade? Proteção. Irmãos, o novo convertido, ele precisa de proteção. Porque vai chegar um abençoado e vai dizer para ele: você não largou o cigarro ainda? Calma, filho. Tem que chegar e falar: calma, irmão. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Então, proteção, irmãos, vai chegar. Você levou para a célula, irmão, tem gente que não gosta de evangelizar, mas a hora que você evangeliza, ele gosta de ir lá tentar tirar o que você evangelizou. Aí vai chegar o cara da Testemunho de Jeová, vai dizer o seguinte: você está lá na Igreja Batista? Mas você precisa estar na minha igreja lá. Você vai ter que ir lá proteger ele. Entende? Proteção. Líderes de célula são pastores vigiando o rebanho. Presta atenção, guarda essa frase. Líderes de célula são pastores vigiando o rebanho. Por isso que o líder de célula, ele precisa estar participando. Aí ele vem no culto à noite, o líder de célula. E ele não vê as pessoas da célula dele. Né? Mas o que aconteceu? Não, deixa eu ligar na segunda-feira, ver o que está acontecendo. Ok? Outra coisa que a célula, um novo convertido, que um bebê precisa, é de ensino. Não é verdade? Ele precisa de ensino, irmãos. Ensino aqui não é só doutrina, irmãos, mas é aquisição de novos hábitos espirituais. Às vezes a pessoa ela está chegando tal, e ela está gostando de tudo aquilo. E de repente ela fala: minha Nossa Senhora Aparecida. Aí você fala: calma, irmão. A Aparecida não é nossa. Não é. Aí daqui a pouco ele fala: passei no Conda, tinha uma oferta de corote lá, pastor. Não, irmão, não, corote não. Não, irmão, corote. Não, 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 irmão, corote não faz parte mais da nossa vida. De repente ele vai lá e solta um palavrão no meio da célula. Fala: não, irmão, não, não. Isso aí é do tempo. Isso aí é do velho homem, irmão. Isso aí é do velho homem, irmão. Então é na célula que a criança espiritual ela começa a receber os ensinos. É na célula, irmãos, presta atenção. Criança precisa ser disciplinada? Não. Nossa, me doía o coração só de pensar se eu tivesse que bater nos meus filhos. Eu não gosto. O negócio é mais na conversa, mas teve uma vez que não teve jeito. Tive que dar uma cintada no Natal. Eu não falei aquela frase que os pais gostam de falar assim: vai doer mais em mim do que em você. O pai gosta, né? Ah, vai doer mais em você do que em mim, né? Mas teve uma hora, não, ele passou do limite e tal, né? Respeita alguma coisa assim, né? Disciplina. Graças a Deus não precisou de uma segunda vez, assim. Então a disciplina, mas como é que é disciplinar uma pessoa que está chegando na igreja? É bater nele? Não, não, irmãos. Mas a célula é o ambiente para ser corrigido em amor. É o lugar em que você vai sentar com ele: eu preciso tomar um café contigo. Irmão, é o seguinte, você está juntado, você tem que casar, irmão. Porque se você não fizer naquele ambiente, alguém vai falar lá na frente, um dia, se bobear, o irmão vai chegar para ele e vai falar sem amor. Ele vai tirar ele da igreja. Eu estou dando um exemplo aqui, tá, irmão? Pode ser outros exemplos também. E na célula, o que uma criança precisa também? Precisa de amor, né? De amor. Ele precisa ser amado. O bebê precisa ser amado, né? A pessoa precisa ser amada. Ela precisa, no ambiente da célula, ela recebe isso. As pessoas ouvem a história dela, as pessoas oram por ela, as pessoas dentro possível para ela, né?
Nem sempre é possível resolver o problema das pessoas. Mas, ó, amado, na sua célula tem todo esse ambiente aqui, ó, ou você entende que tem que melhorar, tá melhorar? Estamos indo bem, né? Sempre melhorando, né? Então, na célula precisa ter também serviço, irmãos, né? Ela precisa ter comunhão, mas ela precisa ter serviço também. O que é serviço? Serviço é, cada crente é um ministro, irmão. Cada crente é um ministro. Cada um recebeu um dom. Irmãos, cada pessoa recebeu um dom, ele sabe fazer alguma coisa bem. Na célula, isso pode ser desenvolvido com mais facilidade. Ó, por que faltam homens no pátio? Eu cito esse exemplo assim, talvez na célula a gente tenha que criar essa questão. Né? Chegar lá e dizer, irmão, quer ajudar a gente nessa parte? Porque nós não queremos que as nossas crianças fiquem, né, a mercê e tal. Muito bem. Muita gente pensa que servir a Deus é o quê? Ó, eu tenho que aprender a tocar violão para poder servir a Deus. Não é assim que as pessoas falam? Cantar, orar, pregar, que eles estão servindo a Deus. Não, irmão, uma infinidade de formas de servir. Nossa, existe uma infinidade de formas de servir a Deus assim. Você for olhar um culto, eu estou falando só do culto, só daqui, né, do prédio. Mas você serve a Deus aí fora, de muitas maneiras. Mas se você olhar desde que você entra, tudo o que aconteceu para o culto acontecer, ele é bastante coisa. Não é bastante coisa? Essa aula está sendo gravada, alguém servindo para que isso aconteça. Está tendo um microfone ligado lá dentro, alguém está fazendo. Vai ter um louvor depois, que alguém instalou instrumentos musicais, e alguém está na recepção lá, de manhã tem também, né? E tal, e as salas, e aula, e um monte de coisa. Cada uma dessas coisas é servir. Alguém no pátio. Mas tem muito mais formas, né? Eu acho que tem um cafezinho lá embaixo. Muito bem. Irmãos, que hora que é agora, Naga? 10h24. Né? O culto é 10h30, e o objetivo nosso é que a gente possa participar do culto também. Algumas aulas elas vão ser maiores e outras menores. Em primeiro lugar, eu quero perguntar: alguém tem alguma pergunta ou comentário a fazer? Na cela, sobre aquilo que a gente falou. E não tem pergunta proibida, não. Alguém quer fazer algum comentário? Aham. Não. Na verdade, sabia que eu também não estava? Eu também não estava no culto, mas eu estava em outra igreja pregando lá, em Itapeiro Sul. Ou seja, é serviço à obra de Deus. Então você está servindo da mesma forma. É, é claro que se eu tiver, por exemplo, eu não vim domingo passado. Estou comentando aqui, está sendo gravado, mas não tem problema. Aí tem um pastor muito amigo meu que ele falou: você pode pregar esse domingo lá na igreja? Ah, né? Eu falei para ele assim: não dá. Seria hoje. Eu falei: não dá. Não dá porque domingo passado eu já não tive pregar em Itaperu Sul. Então, ou seja, eu não posso ficar faltando 2, 3 seguidos. Então, se é uma atividade que me rouba todos os domingos,
A não ser que seja um trabalho, né? Que nem alguém trabalha no Condor, trabalha aqui e ali, essa atividade precisa ser cortada. Até tem gente que recebe parente todo final de semana, né? Tem uma irmã que ela falou, uma vez, e ela falou, olha, faz o seguinte, a partir de hoje, se você quiser ir para a igreja, vamos, porque eu estou indo, né? Então a gente precisa analisar as circunstâncias, né? Mas faz parte da vida também. A gente não consegue estar em tudo o tempo todo, né? Não é um, não é um peso. Sem contar que na célula a gente tenta, assim, de alguma forma, dizer, ah, vamos estar todo mundo no culto lá, tal, não sei o quê. Mas é uma forma de você conseguir novas pessoas para a célula, sabia? Às vezes chega visitante na igreja, no final do culto lá, e eu estou lá na porta. Aí eu vejo que a pessoa está chegando de tal lugar, eu sou louco para que tivesse um líder de célula ali para dizer assim, fulano, chama essa pessoa para ir para a célula, tal, tal. Eu falo às vezes, né? Acontece. É muito comum, na verdade, né? Não é raro isso. Então, você tem toda a liberdade, quando você vê os visitantes lá, que eles levantam, você dá uma olhada, daí chega, tal, tal, você está chegando de fora, pois é, olha, nós temos uma cela que se reúne tal horário, se você quiser fazer parte, tal. As pessoas estão muitas vezes abertas a isso. Né? Eu lembro que tem uma pessoa aqui entre nós, que daí ela chegou, tal, preencheu a ficha, e nós entregamos na mão de um irmão, o abençoado não foi atrás, o líder da cela não foi atrás, daí a irmã ligou de novo, alguém te ligou? Não, não ligou, daí ela passou a ficha para outra pessoa ligou, hoje ela é firme naquela. Está fazendo litério. Você vê, então, irmãos, as celas. Então, na verdade, não tem como ter uma regra firmada. Por quê? A afinidade, ela conta. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela é conhecida do pastor Valmir. Ela mora lá no Pinheirinho, tem uma célula mais perto, mas ele se sente bem lá com o pastor Valmir. Não tem problema ele ir lá naquela célula. Não tem problema ser por afinidade. A geografia, com o tempo, ela pesa. Então, por exemplo, quando tem alguém do bairro novo, a gente procura encaminhar para mais próximo ali. Tem alguém que é aqui nessa região, a gente procura encaminhar para a cela da Manjaci, que é mais perto. Então, a comunhão, ela influencia. Tem célula que é até por... A palavra daí não é nem afinidade, mas, por exemplo, nós temos uma célula de jovens casais, não tem problema. É, eles têm alguns objetivos comuns, né? Que outras pessoas não têm, está pensando em ter filho, ou já tem um bebê pequeno. Tem célula, por exemplo, de jovens, né? E de idosos. Então, a geografia ela não vai ser tão fundamental, né? Mas, assim, se não tiver nenhum problema, nada, nada, eu ficar sabendo que alguém é lá do lado do Aldrin, eu vou falar, tem uma célula lá, próximo da sua casa. Para o visitante é muito melhor. O visitante não vai querer ficar deslocando muita distância muito longa para ir numa célula, não. Então, a célula para casais, é, eu nem diria que não tem essa possibilidade, mas talvez ela vai acabar enfraquecendo outras células, né? Porque você vai tirar pessoas, casais de outras células para fazer todos os casais ali. Hã? É, mas nada impede de ter, eu diria que não impede de ter, não, se um dia for.
Não, não, se ela tem aquelas características, que ela se reúne para adorar a Deus, ela se reúne para ter comunhão um com o outro, pastoreamento mútuo, e ela está aberto ao evangelismo, levar novos casais, ela não tem nenhum problema. Às vezes a célula por si só, ela vai adquirindo uma característica. Por exemplo, nós temos a célula online. A célula online é o seguinte, o pessoal está dentro de casa, às vezes não está com muita pressa. Quem é que conversa muito? Homem ou mulher? A célula se tornou essencialmente de mulher. E às vezes ela fala, amadas, eu digo, eu ainda estou aqui. Se quiser, eu saio. Não, não, pastor, fica aí. Porque ela foi adquirindo essa característica. Daí uma chama a outra amiga, tal, não sei o quê. E acontece. Então ela foi criando essa característica. Não tem por que cortar. Não tem por que dizer que não pode. Mas é uma coisa. De certa forma, a célula lá em casa é uma célula de casais, né? É, Jaime e Fátima. Tiago e Bruna. Guto e Mari. Então lá a gente. Agni e Fátima. Então a gente não consegue muito estabelecer gente solteiro lá. Talvez um pouquinho essa dificuldade. Se ela for pegar só o tema casais, daí ela entra naqueles problemas do ponto de pregação, disso e daquilo. Porque casal não precisa falar, não pode falar só sobre a vida de casal. Ela tem que falar sobre outras coisas da vida também, né? É, é que durante o curso, irmão, nós vamos conversar várias coisas assim. Vamos falar sobre eventos pontes, né? Vai ser falado sobre várias coisas, né? É, aquele do amigo lá, o pastor Valmir me ajudar nessa para a gente fazer a semana do amigo, né? Tem muitas coisas. Tem uma semana que é livre. É. Então, ó, vai ter uma das aulas, é a reunião da célula. Então, semana que vem. Então, vai ter muitos assuntos a serem conversados. Então, você pode, por exemplo, tem um aniversário. O líder tem que ter a sabedoria de, naquele dia, faz uma oração, né? Lê um versículo ali, né? Porque também tem aniversário que parece que Deus nem está ali, né? Então faz uma oração, faz tal, tal, né? Estamos reunidos aqui em nome de Jesus, tal, 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 e 10 minutinhos, vamos celebrar. Aí tem líder que quer fazer, teve uma líder que um líder uma vez arrebentou um aniversário. Nossa, ele terminou a cela às 10 horas da noite, cara. Os convidados estavam doidos para ir embora. Não, não faz isso. Então você tem que ter essa sabedoria. Eu só quero bem rapidinho dizer o seguinte: uma célula, irmãos, essa estrutura
básica de uma célula, né? Ela tem o líder, ela tem o anfitrião, o líder da célula é o que lidera a célula. É ele que toma a decisão. Ele tem um supervisor aqui, né? O supervisor supervisiona alguns líderes, para o líder não caminhar sozinho, mas tudo isso vai ter lição lá na frente. Tem o anfitrião, pode ser o mesmo líder, mas não é muito legal não, porque normalmente o anfitrião está muito preocupado em arrumar a casa. Arrumar a casa que eu digo, criar o ambiente, né? E aí ele quer criar um ambiente, mas ao mesmo tempo está preocupado com o estudo que ele vai dar, ele está preocupado com isso. Funciona até melhor o líder não ser o anfitrião. Aí eu sou anfitrião de uma célula e o líder é o Guto. Eu não estou nem aí, nem esquenta a cabeça. De vez em quando eu olho lá, eu vou dar o estudo essa semana, o Guto me escalou, tal, mas o líder em treinamento, irmãos, pura chave é o líder que tentar gerar o líder em treinamento. Secretário normalmente eu vejo os líderes fazem esse papel, mas ele não precisa fazer. O secretário é o que controla ali os membros, o número, os membros, ele manda o relatório semanal, tudo certinho. Então, se o líder for delegador, ele pode fazer isso. E os membros, isso, o secretário faz isso, ele manda o relatório, tem um grupo de células que, que é mandado o relatório, né? Todos do grupo podem fazer parte do grupo de célula. A Agar me ajuda nessa parte. Você não está no grupo da célula ainda não, da Efésios. Mas tem um grupo geral, aí pode colocar lá, que aí é dado o relatório das células. E os membros? Irmãos, membros da célula e membro de igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o membro da célula, quem é? É alguém que quer ser membro da célula, participa depois de uma certa regularidade, também foi uma vez, você já coloca como membro, daqui a pouco não volta. E os membros, então, ali é a célula. Quem não é membro da célula, automaticamente é contado como visitante. Exceto se fizer parte de uma outra célula, e a gente chama de colaborador, porque senão fica parecendo que teve mais visitante do que teve, né? Então, no relatório tem membros presentes, desses daqui, quanto estava presente, quantos eram visitantes e quanto é colaborador, que é de outra célula que foi lá visitar. Então é um relatório da célula. Joia? Então, irmãos, é o seguinte, para a gente encerrar, quem não teve domingo passado, conseguir, mas não precisa ser também assim, essa semana eu não vou conseguir. Mas a aula do domingo passado tá gravada. Aí você separa um tempo e assiste ela, tá bom? Se vocês assistirem, vocês vão ganhar presença. Aí você só fala para a Agra, eu assisti a aula. Aí você ganha presença. Senão você não ganha presença. Mas tendo 70% de presença é aprovado. Sim, sim, pode colocar. Nós entendemos que quem está fazendo o curso quer liderar a célula. Joia? Aline, tu pode fazer uma oração encerrando? Obrigado, Pai. Amém.